Boa noite. Tava aqui refletindo uma palavra, de reflexão para poder estar falando com vocês. Enfim, eu tava pensando muitos esses dias sobre paciência. O processo é doloroso, né? Muito doloroso. E muitas das vezes a gente precisa suportar o processo para viver o propósito. Só que a gente muitas das vezes fica sem paciência de esperar, né? No mundo de hoje, ter paciência é umas coisas raras, né? E a gente precisa entender que tem que suportar, apesar de tudo que tem acontecido, né? Correria pra lá e pra cá, a gente precisa suportar o processo. Só que não é fácil. Falar assim da boca pra fora é fácil demais, mas na prática é bem diferente. E eu tava refletindo muito sobre isso, né? Sobre a questão da paciência, né? E com Maria, porque Deus ensina na Bíblia para nós, né, que a gente tem que ter temperança, domínio próprio, mansidão. Só que na prática, muitas das vezes a gente tem pecado, né? A gente tem passado os nossos dias e muitas das vezes a paciência se esvai, né? E eu venho te dizer, neste momento, tenha paciência, descansa no Senhor. Ele tem o melhor para você. Coisas grandes, magníficas. O olho não viu, o ouvido não ouviu. Nem sequer subiu ao coração do homem o que Deus tem para sua vida. E é coisa grande, é coisa linda. Então por que tem andado tão inquieto, inquieta? Muitas das vezes o diabo, ele arma, às vezes a gente nem percebe, ele tá armando. Ele fica ao nosso derredor, observando tudo. Ele arma estratégias para que aconteça isso mesmo, que a gente te distraia e com essa distração a gente não consiga viver o nosso propósito. Ele tenta colocar na nossa mente: a gente tem paciência não, descansa não, vai se resolver, né? Ele coloca no nosso ouvidinho, sabe? Só que a gente tem que parar para pensar que tem as vozes certas pra gente ouvir. E qual que é a voz certa pra gente ouvir? É a voz do Espírito Santo. Que é o diabo e arma tudo que você possa imaginar para poder te tirar do foco, te tirar do seu propósito. Só que eu venho nessa noite te dizer, não deixe que o inimigo coloque na sua cabeça coisas que não são verdade. São coisas passageiras. Mas por que eu vou ter paciência? Já tá tudo dando errado na minha vida mesmo? Ter paciência pra quê? Descansar no quê? O Senhor prometeu, né? Mas até hoje não chegou, não sei por quê. Ter paciência, essa palavra paciência, isso não existe, né? Aí ele coloca isso e você entra com isso na sua cabeça e depois que entra, que dá legalidade, já era. Você tem que dar ouvido à voz de Deus pra sua vida. O que Deus te diz? Fica tranquilo, fica calmo. Tudo vai se resolver. Mas aí o diabo vem, colocando as artimanhas dele pra te deixar doida, doido, pra você não conseguir resolver o que você tem que resolver. Aí o processo se torna mais doloroso. Não ouça a voz do inimigo. Ele é só opressor, ele não quer o seu bem. Ouça a voz do Espírito. O Espírito Santo tem algo a dizer a você. Só que você tem que saber discernir qual que é a voz do Espírito e qual que é a voz do inimigo.
Porque o inimigo tá aí, ó. Ele observa tudo. E a gente tem que ter a paciência, o discernimento, descansar no Senhor, que tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. E Deus te ama. Deus não aceita te perder. Tenha fé, tenha foco. Ele está acessível para você. Ele está acessível. É só você saber ouvir a voz do Espírito Santo que ele tem para dizer para você. Eu sei que não é fácil. Quem diria que seria fácil? São tantas coisas acontecendo, né? Ainda tem o inimigo para poder tentar confundir. Mas a sua mente tem que ser de Cristo. Começa a partir de hoje a orar, a pedir discernimento ao Senhor. Senhor, me dê uma mente de Cristo, uma mente transformada. Uma mente transformada, para que eu possa viver o propósito do Senhor na minha vida. Uma mente transformada. Que nada, nenhum laço do diabo, nada venha atrapalhar os planos do Senhor para minha vida. Passa a orar assim. Grandes coisas irão acontecer, pode ter certeza. Não deixe que nada e nem ninguém ofusque a sua mente. Tente dizer o que você deve ou não fazer, porque a sua mente, ela tem que ser de Deus. Ele que tem que ter o controle sobre a sua mente. Mais ninguém, mais nada. Então somente creia no Senhor, descansa, tenha paciência, porque Ele vai fazer tudo de melhor para sua vida. Ah, Thalita, mas não é fácil você falar, vai ficar tudo bem. Do jeito que tá, em ruínas, não vai ficar tudo bem. Mas Deus, a voz do Espírito Santo, que habita em mim, na minha mente, diz, vai ficar tudo bem. Você acha que é fácil? Nós somos seres humanos, nós somos seres falhos. Nem para Jesus, que passou aqui pela terra, foi fácil. Que dirá para nós? Mas nós temos um id para fazer. Nós temos uma missão a cumprir. Então eu te digo, não é fácil. Eu sei que não é. Tem dia que a gente tá chorando, tem dia que a gente tá esperneando, que a gente não consegue fazer nada. Mas Deus nos dá força, força para prosseguir, para continuar no foco. Então eu te falo, essa palavra tá sendo para mim também. Então eu te falo, não desista daquilo do que o Senhor te prometeu. Porque é coisa grande. Não deixe que as vozes ao redor venham sucumbir isso. Amém? Você é forte, você é linda, você é princesa do Senhor, você é príncipe do Senhor. Então não deixe que os problemas, as vozes, as confusões venham atrapalhar o que Deus tem para sua vida. Ouça a voz do Espírito. Ele tem muito a falar contigo. E tudo vai mudar. Amém? Fica na paz.